Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena que acaba nunca, eu não aguento mais, tô ficando maluco. E é isso, hoje eu vou estar falando pra vocês sobre uma das marcas mais icônicas do planeta, que é a nossa queridinha Nike. Então assiste aí, deixa seu like, se inscreve e é nóis. Então, rapaziada, a ideia da Nike, ela começa em 1964, quando o Phil, que é o criador da Nike, ele tinha 24 anos, ele estava fazendo a facu de Business lá nos Estados Unidos, que é uma faculdade muito parecida com a de contabilidade aqui no Brasil. E durante o curso, ele precisou fazer um trabalho sobre empreendedorismo. E o tema que ele escolheu foi como funcionava a importação do calçado japonês para os Estados Unidos e como funcionava a distribuição em território americano. E foi um trabalho que ele pesquisou muito a fundo, ele foi muito bem nesse trabalho, tirou nota máxima, e essa ideia continuou martelando na cabeça dele até o final da faculdade. Até que ele termina a faculdade e decide fazer uma viagem ao mundo. E nessa viagem, um dos locais que ele escolhe visitar é justamente o Japão. E ele vai até a fábrica da Onitsuka Tiger, que foi a empresa que ele havia pesquisado, que é uma marca de calçado que já tinha um certo nome lá no Japão, porém não tinha nenhum mercado aqui no Ocidente. Ele conhece a fábrica, se apaixona pelos calçados, só que ele estava sem dinheiro. Aí ele faz uma ligação pro pai dele, pede $50, conforme eu li nesse livro, que é a autobiografia do Phil. E o pai dele manda a grana e ele faz uma encomenda de $50 em tênis. O Phil volta para os Estados Unidos e em pouco tempo os tênis chegam. Nisso ele vai até o porto buscar, porque naquela época esse tipo de transporte era feito por meio de navio. Ele busca os tênis e vai direto mostrar pro seu ex-treinador de corrida, que se chamava Bill Bowerman. Ele era um ex-corredor que inclusive ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 1960. O Bowerman, ele já fazia algumas customizações em tênis. Ele comprava certos tipos de tênis e customizava de acordo com seus atletas. E um fato muito interessante do Bowerman é que em uma das suas invenções ele utilizou uma máquina de fazer waffle para fazer o solado de um tênis. E é uma invenção muito interessante que até hoje alguns tênis ainda usam esse tipo de solado. O Bowerman gostou muito da ideia e sugere uma sociedade pro Phil, que aceitou na hora. E assim eles criam a Blue Ribbon, que no primeiro momento eles tinham o intuito de apenas revender os calçados japoneses no território americano. Então a Blue Ribbon começa a funcionar e o Bowerman envia essas suas ideias para os japoneses, que aplicam elas no tênis. Nisso o mercado reagiu muito bem, porque naquela época a Adidas já era dominante no ramo e não tinha muito esse lance de competição. Então, como não tinha competição, a Adidas de certa forma não se preocupava muito em trazer novidades. Com isso, a Blue Ribbon foi crescendo e alguns atletas olímpicos começaram a usar a marca. E a Adidas começa a se preocupar, com a Blue Ribbon. E essa disputa entre as marcas, ela fica mais clara em 1968, nas Olimpíadas que aconteceram no México, que a Adidas lançou um tênis chamado Azteca, em homenagem ao povo antigo daquela região, e a Blue Ribbon lança o tênis Cortés, que é o nome de um conquistador espanhol que era um dos maiores rivais do povo azteca. E logo em seguida, a Blue Ribbon começa a ter alguns problemas, porque a demanda era muito grande, era muito boa, porém a logística, Japão e Estados Unidos, estava ficando muito difícil, era muito ruim, porque na maioria das vezes os tênis eles demoravam, vinham modelos errados e de tamanhos errados, e isso dificultava muito as vendas. Fora que a empresa japonesa, a Onitsuka, começou a criar dificuldades e procurar novos fornecedores americanos, porque segundo eles, a Blue Ribbon era pequena para fornecer esse tipo de serviço. Perante essa situação, o Phil ele fica preocupado e começa a procurar outras fábricas que conseguiam produzir calçados semelhantes àqueles que eles tinham. Então, em 1971, eles lançam uma linha de chuteira de futebol americano com o nome Nike. O nome Nike ele foi uma homenagem a deusa grega da vitória, e o símbolo, que é conhecido como swoosh, ele foi feito no intuito de simular o movimento de ultrapassagem. O símbolo foi feito pela designer Caroline Davidson, que na época ela cobrou $35, que foram pagos em um cheque. Com o surgimento das chuteiras Nike, os japoneses alegaram que houve uma quebra de contrato. Então eles romperam com a Nike e processaram a Nike lá no Japão, num processo que posteriormente a Nike acabou ganhando. Não mais vinculados com a Onitsuka, a empresa deixa de lado o nome Blue Ribbon e começa a utilizar o nome Nike. E nisso produzem não só as chuteiras de futebol americano, como toda a linha de calçado e mais algumas peças de vestuário. Naquela época a Nike crescia num ritmo muito acelerado e trazia consigo alguns problemas bancários, porque ela pegava em dinheiro emprestado, transformava em produto, vendia.
pagava o empréstimo e já precisava fazer outro empréstimo para dobrar ou triplicar a sua produção. E esse crescimento da Nike, ele começou a incomodar as empresas concorrentes, que segundo alguns relatos que eu li no livro, em 1977, elas começaram a pressionar o fisco para cobrar a Nike de determinado imposto. Então cobraram da Nike o valor de 25 milhões de dólares, alegando que eles não haviam pago esse imposto nos últimos 3 anos. Nessa situação, a única saída que a empresa tinha encontrado era de abrir o capital, só que o Phil ele tinha muito medo de perder o controle da empresa. Com isso, ele conversou muito com os advogados da Nike que acharam uma saída, e foi a de vender 46% da empresa, dividido em 50 milhões de ações, cada uma valendo 22 dólares. Então em 1980 a Nike abre o capital e a venda foi um sucesso, porque já era uma marca renomada e muito querida pelos seus clientes. E a partir daí a empresa cresceu de uma maneira extraordinária, lançando vários tênis de sucesso, ampliando a variedade de seus produtos, que eles começaram a vender também produtos casuais, investem muito em seu marketing e começam a contratar atletas muito renomados, como o Tiger Woods, o Michael Jordan, que lançou a sua linha exclusiva conhecida como Air Jordan, que até hoje faz um sucesso absurdo, inclusive em coleções recentes, como a colaboração com o PSG. No futebol, nos anos 90, eles tinham estrelas como Romário, Roberto Carlos e o próprio Ronaldo, que também teve a sua linha exclusiva conhecida como R9. E por aí vai, com Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo e a nossa estrela Neymar Jr. O Phil ele se retira do cargo da Nike após 40 anos de empresa e começa a atuar como presidente da Nike. No ano de 2017, a Nike vende 34,4 bilhões de dólares, tendo um lucro de 4,2 bilhões, superando a Adidas. E hoje em dia o Phil continua como presidente da Nike e ele faz várias palestras nas universidades mais renomadas do mundo. E também é muito conhecido por fazer doações milionárias para várias entidades carentes. E é isso, rapaziada. Falei um pouquinho para vocês sobre a história da Nike. Espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E é tudo nosso. Me sigam também nas redes. Loja Trap. E é tudo nosso. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Tamo junto.